viés de confirmação na musculação é uma das coisas que a gente mais percebe nas pessoas, né? Elas não procuram aquilo que necessariamente funciona, mas elas procuram dizer que funciona aquilo que elas querem fazer. E sabe o que é muito difícil? Quando você tem um trabalho de treinamento iniciado de uma determinada técnica de treino. Vamos pegar, por exemplo, o Schwarzenegger, né? Ele treina o GVT, ou ele treinava GVT, né? De altíssimo volume. Se você assistir lá o documentário dele na Netflix, você vai ver que ele treinava um volume muito grande. Ele chegava a treinar 5 segmentos por dia, e cada segmento ele fazia 20 séries. Né? Então ele passava um bom tempo na musculação. Né? Pensa num bom tempo. E passou. Blá, 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 blá. E do outro lado a gente tinha que competir contra ele, Mike Mentzer, treinava o Heavy Dutch, que era um método de treinamento de pouquíssimo volume e altíssima intensidade. E a disputa na década de 70 até 1980, né, não era só pelo atleta, era pelo método de treinamento que ele adotava. De um lado a gente tinha a escola Weider, que era a escola de Schwarzenegger, e do outro lado a gente tinha a escola do Mike Mentzer, que era a escola do Arthur Jones, que começou a preconizar o que era o HIIT training, né, treinamento de alta intensidade, e que os irmãos Mentzer, né, eles começaram a chamar de Heavy Dutch. A gente tem gente que treinou Heavy Dutch num passado recente? Tem. Dorian Yates treinava Heavy Dutch. Mas o fato é que se você pega, por exemplo, um sujeito que treinou Heavy Dutch a vida inteira e põe ele para treinar um GVT, um volume, o físico dele, ele faz como se fosse uma senoide, né? Ele tem um pico de melhora e depois ele tem uma queda. O mesmo acontece se você pegar um sujeito que treinou GVT a vida inteira e botar para treinar Heavy Dutch. Ele vai ter um pico de melhora e ele tem uma queda. Por que isso? O efeito de treinamento, pessoal, na aguda é crônico. Sempre que você estimula o seu músculo de uma forma diferente, acaba-se por ter um resultado diferente, uma sensação de melhora daquela resposta. E, portanto, a resposta aguda, quando você tem estímulo, principalmente intensidade, ela tende a ser favorável. Qual é o grande problema? Como é que funciona a adaptação crônica? O cara que treinava sempre GVT e foi para Heavy Dutch, ou o cara que treinou sempre Heavy Dutch e foi para GVT, existe uma necessidade de retreinamento. Tá? E isso daí é uma coisa que, ou readaptação ao treinamento, é uma das coisas que mais complica, na realidade, o que é a capacidade de avaliação das pessoas. Né? Porque a gente tem muito pouca noção daquilo que é crônico, né? Daquilo que acontece em longuíssimos períodos de tempo. E isso faz com que as pessoas elas tendam a adotar uma crença em relação ao treinamento. E essa crença que é adotada, ela acaba tendo um efeito psíquico muito grande, né? E que eu falo para vocês que, por exemplo, é a diferença do que é um atleta amador para um atleta profissional. Né? O atleta profissional, em geral, ele faz o que tem que ser feito na hora de ser feito, do jeito que tem que ser feito. O amador faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso é uma diferença grande, porque quando você faz isso, você transforma. É uma atividade que para você fazendo que você gosta, uma atividade que você está fazendo que você precisa. E dessa forma muda o que é a ligação que você tem com aquilo. Muitas vezes muda o que é a sua determinação para fazer aquele treinamento. Então, basicamente,
esse viés da confirmação, né, é isso. E assim, tem gente que vai pra gente procurar a gente no consultório, né, querendo saber se aquilo que ela está fazendo é certo, ela quer continuar fazendo, né, então é complicado, né? Saber se você quer fazer o que precisa ou o que você quer fazer, né? E muitas vezes essas coisas são diferentes.